Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua infinita misericórdia, entregamos, Senhor, nossas rogativas, nossas dores, nossas esperanças. Viemos a ti, Senhor, pois confiamos na tua bondade. Entregamos, Senhor, nossos problemas em tuas mãos, pois adentramos dentro do quarto mais escuro e mais íntimo de nossa alma e entregamos, Senhor, nossos medos, nossas fraquezas, nossas incertezas. Entregamos, Senhor, até mesmo aquelas dores e fragilidades que nós mesmos temos dificuldades de aceitar ou até mesmo de entender as suas causas. Mas confiamos em ti. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que tu podes nos ajudar, porque nós lembramos da história bendita e santa quando tu caminhavas em corpo manifesto na face da terra, e um leproso chegou a ti e disse: se tu queres, ó mestre, tu podes me curar. E tu dissestes a ele: eu quero, esteja curado. Imediatamente, Senhor, aquela hanseníase que devorava o corpo físico daquele enfermo, repleto de confiança e fé, desapareceu. Pois assim aqui estamos, Senhor, olhando nos teus olhos, nos recessos de nossa alma, e dizemos do fundo de nosso coração, ajoelhados espiritualmente, no símbolo de humildade e devoção, nós dizemos a ti, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E assim, confiando em ti, Senhor, rogamos que nos fortaleça na resignação. Resignarmos através da paciência, de não ficar vigiando os resultados, mas de fazer, Senhor, acontecer para que isso se concretize. Precisamos da tua força também, Senhor, para nos dar essa coragem. Rogamos que abençoe, Senhor, nosso lar, nossa família, nossos familiares, pois eles também são um reflexo, Senhor, da construção da nossa personalidade. Rogamos por aqueles que nos fizeram o mal, que são ou se titulam algozes, inimigos, perseguidores. Rogamos por eles, Senhor. Rogamos que dê-nos força, coragem, humildade para perdoá-los. E se fizemos o mal, pedimos perdão, Senhor, e também a oportunidade da reparação, reparar todo o mal que nós já fizemos. Amado Jesus, abençoe esta casa que nos acolhe, este templo espírita, essa igreja santa e sagrada da alma. Iluminai cada trabalhador de boa vontade e que possamos espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Iluminai e abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Cubra de bênçãos as mãos que manipulou este alimento até chegar a nós. Estenda tuas mãos santas e sagradas, amado Cristo, nestas águas, em cada recipiente, na individualidade de cada irmão. Sejam colocados, Senhor, os remédios necessários para aliviar as dores físicas e curar as enfermidades espirituais, matriz de todas as problemáticas e de todas as soluções, a alma, o Espírito eterno. E estas águas se transformam no mais precioso medicamento. E sejam colocados, Senhor, os remédios de acordo com a necessidade na individualidade de cada ser. E assim, passando em suas feridas ou ingerindo, possam ser aliviados e curados.
pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, estenda tuas bênçãos santas e sagradas sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, os presídios, asilos, manicômios, onde houver uma dor, um gemido, a escuridão, o erro, o mal, e lá se faça a tua presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, rogamos tuas bênçãos, Senhor, que possa nos unir sobre a luz da caridade e na vivência da fraternidade. E assim, possamos compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, uma família universal. Rogamos pelo nosso país querido, esta nação tão abençoada, que possa o anjo Ismael abrir as asas protetoras sobre esta nação e ajudar aos governantes sérios, honrados, honestos, decentes, a fortalecerem no caminho da luz da verdade, dissipando as trevas e queiram levar essa nação para os caminhos da perdição. Estendei, Senhor, sobre toda a humanidade estas bênçãos sagradas do teu amor. E assim, amado Cristo, a paz possa reinar entre nações, cultos, credos, raças e religiões. Uma só família. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização em Cristo Jesus. Quando falamos em verdades, nós não estamos falando sobre dogmas, nem de verdades religiosas, não. Falamos de verdades imutáveis. Verdades que não se modificam nem com o tempo, nem com o espaço, nem com a ciência, nem com filosofias, nem com modas. Verdades eternas. Verdades que vêm das leis naturais. Sabe o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a que rege todo o universo. Einstein dizia que o universo só pode ter uma explicação. Existe um Deus. Porque o universo é sistematicamente matemático. Ele não aceita improvisos. Isso são as leis naturais. É a base do equilíbrio de todo o universo. E cada um na sua individualidade com seus elementos. E o ser humano, ele tem que compreender, ele é a imagem e semelhança do Criador. Então, se ele é a imagem e semelhança do Pai, de Deus, não serve ele ser um esboço, não serve ele ser pela metade, não serve ele fingir que não é eterno. Não lhe é dado o direito de parar. Não é dado o direito de descansar. Mas o descanso do ser humano não é ficar estático, porque como ele é uma energia em movimento, se ele ficar estático, ele entra em curto-circuito. Então o descanso do ser humano é mudar ou modificar suas atividades.
Quando ele faz isso, ele revigora e movimenta e cresce e fortalece-se. Desde que sempre ele respeite essa unicidade com o Criador. Criatura, Criador, respeitando as leis que regem. Porque ele é imagem e semelhança do Criador. A problemática que acontece não é de hoje, mas nos últimos anos estão fazendo cada vez que a gente esqueça disso. Há uma doutrinação mundial para que nós possamos, para que a gente esqueça disso. Mas isso não é novo, não. Desde que o mundo é mundo, vem isso aí. Porque ao esquecer destes princípios elementares da existência da criatura, ele vai devotar a sua vida a outro, a uma condição de um líder, de um herói, de um mestre, de uma religião. Está compreendendo? E é sobre este aspecto que nós queremos hoje tocar. É um assunto delicado. Eu já peço perdão, que eu não estou... Antecipadamente eu já peço perdão. Então já te peço, não fique com raiva, não é opinião. São fatos. Então não fique com raiva. Não vou falar mal de nenhuma religião, mas tocaremos em assuntos de religiões e religiosidade. Então estão tentando, isso não é novo, mas nas últimas décadas estão tentando apagar da nossa consciência essa verdade, essa realidade. E eu volto lá em Jesus Cristo para que a gente acorde. Ele disse para nós, vós sois luzes, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Você está entendendo o que é isso? Ele não designou que nós temos que ser espírita, católico, umbandista, seixonoísta, budista, evangélico. Está compreendendo isso? Ele disse para que a gente encontre a imagem e semelhança do Criador em nós. A religião, ela é importante, muito importante, porque ela é... O objetivo da religião é religar criatura, Criador. Está compreendendo isso? Religação. Esse é o objetivo da religião. Para aqueles que estão ali desconectados com a palavra, né? Moderno não, atual. Desconectado com o Criador. Então a religião é para conectar criatura, Criador. Religar. Por isso ela é necessária. Mas nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a grande parte das religiões querem fazer essa desconexão com o Criador e conectar ao seu líder religioso. Usa-se a Bíblia, o livro sagrado, que é o livro mais perfeito que existe na face da Terra. Nele está contida a história da humanidade e dos seus avatares, iniciando lá no princípio, ainda quando era a raça adâmica. Preste atenção, raça adâmica. Não era um homem, era uma raça. Muitos seres humanos. Mas aí o homem, para diminuir essa grandeza do Criador e trazer para a sua pessoalidade, colocou como sendo um homem, para lhe dar a descendência. E o poder daqueles que são os descendentes dos avatares. Não é? Então veio lá Adão e Eva, e aí veio. Passando ali por Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, Cristo, e era veio com a sua descendência. Isso, claro, é em nós do Ocidente, não do Oriente. Então, nós temos que entender
que a Bíblia ela tem códigos e segredos para serem interpretados que ainda a humanidade não conseguiu interpretar, e aqueles que conseguiram usam-os em seus próprios benefícios. Quando diz aqui no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós vamos lá no item 8, que fala assim, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Olha só, inicia-se uma problemática. Fora da igreja não há salvação. Só é salvo aqueles que estão na igreja. Só é salvo aqueles que são batizados. Mas em qual igreja? Cada um quer trazer para si o poder de salvar os seus fiéis. E quando faz isso, automaticamente já despreza os outros. E as outras religiões. Olha o tamanho da problemática. Fora da igreja não há salvação? Qual igreja? Fora da verdade? Qual verdade? A verdade desta igreja? A verdade daquela igreja? A verdade de dogmas religiosos? Se nós pegarmos as condições religiosas do planeta Terra, a gente fica pirado. Porque tem todo tipo de expressões religiosas e de verdades de religiões. E modificam-se, e mudam-se. As maiores igrejas do planeta Terra, vejam as suas modificações no curso dos séculos. Você sabe quanto tempo leva para modificar os costumes de uma pessoa? 20 anos. 20 anos. Por isso que Moisés ficou 40 anos no deserto. Se você pegar lá da onde Moisés saiu, para onde ele foi, se ele fosse caminhando tranquilamente, com muita vagareza, ele chegaria em 6 meses. Tinha a média entre 400 a 500 mil pessoas caminhando, né? Bodes, ovelhas, carroças, não sei o quê, não sei o quê, né? 6 meses, mas levou 40 anos. Por que 40 anos? Para modificar os costumes e hábitos. Demorou mais, porque tinha alguns dissidentes dentro daquele rebanho e ele estava buscando a unicidade da criatura criadora, um Deus único, compreende? Então hoje eu quero chamar a cada um de vocês para esta reflexão. Aí vem a sublime mensagem dizendo, enquanto o ensinamento moral fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, preste atenção, fora da caridade não há salvação. Esta é a maior religião que existe no universo. Porque fora da caridade dá a salvação. Porque o universo trabalha num sentido de devolução, de troca, de assimilação. Então, a caridade é fruto da benevolência. A benevolência desenvolve a abnegação. A abnegação, ela já começa a adubar o terreno para frutificar o amor. Você quer conhecer? Você quer compreender? Você quer prever qualquer tipo de relação que você vai ter com as pessoas? Qualquer pessoa na sua caminhada e qualquer tipo de relação, seja no trabalho, seja a pessoa que você vê todos os dias quando você vai para o trabalho, seus vizinhos, dentro do seu ambiente doméstico, familiar, afetivo, emocional, namorado, namorada, amante, não importa qual tipo de relação. Amigo, você quer prever como será a situação? Vê se essa pessoa tem hábitos de fazer caridade. Será uma relação mais tranquila. Agora, se a pessoa for ego,
centrista, você pode ter certeza que vai terminar em atritos. Está compreendendo? Não estou dizendo aqui caridade interesseira, não. Caridade de troca, não. Não, estou falando caridade desinteressada. Que muita gente confunde com subserviência. Não é subserviência. Você está entendendo? Não é subserviência. Então, por que esse seria uma das análises de relacionamento tranquilo? Porque quem está disposto a fazer caridade, ele já está trabalhando no terreno do amor. E ele está massacrando o ego e o orgulho dele próprio. Não quer dizer que ele não tenha defeito, não quer dizer que ele seja ali ainda problemático no campo da personalidade interior. Não. Mas quer dizer que há uma grande propensão de que cada dia aquela pessoa se melhore um pouco. Agora, quando se aprisiona no ego, no orgulho, na presunção, aí essas questões cada vez mais vai crescer em atrito. Sabe aquilo quando fala assim, isso aqui é só meu, né? Isso aqui é meu, é aquilo, tal. Já tem desconfiança, já tem medos, já tem egos, compreende? Então, fora da caridade não há salvação, porque aproxima criatura e criador. Todo o universo, em qualquer lugar que você estiver, lembre-se disso. Se você for para a profundeza do inferno, espero que não vá, né? Mas lembre, chega lá, faça caridade. Porque é ela que vai tirar de lá. Se você for para o céu, faça caridade. Por quê? Porque é ela que vai te manter lá. Está compreendendo isso? E ele vem. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. Aí já vem, é particular. Fora da igreja não há salvação, é particular. Você acha que se você tiver um título de católico, você está salvo? Título de espírita, você está salvo? Título de evangélico, você está salvo? Você acha que você cultuar qualquer entidade afro, você está salvo? Você acha que você abrir a Bíblia Sagrada dentro da tua casa está salva? Você está salvo? Sua família está salva? Não, não está. Isso são dogmas. A Bíblia tem que ser lida e vivenciada na sua prática. Lá em Paulo ele disse, mostre-me a tua fé, eu mostro minhas obras. Está entendendo isso? Mostre-me a tua fé. Fé não salva ninguém. Ah, eu tenho fé. Eu sou determinada, sou batizado, sou isso, sou aquilo outro, eu tenho fé que eu serei salvo. Sim. Você pratica aquilo que Jesus ensinou, vivenciou e morreu para nos mostrar o caminho? Você separa os homens? Você perdoa seu inimigo? Você faz algo para além da matéria? Você tem em seu coração a sinceridade das intenções? Se for assim, aí você está se aproximando no caminho da salvação. Não importa qual religião você abraçou ou se não abraçou nenhuma religião. Porque o fruto do discípulo do Criador, seja que ele tenha Cristo como o mensageiro de Deus, Filho de Deus, ou tenha Cristo como Deus, que cada religião coloca Cristo de uma forma. Uns rebaixa Cristo, outros aumenta Cristo, outros materializa Cristo. Não importa. Não importa qual seja o mestre.
Mas ele diz, o fruto do discípulo é o amor? Se for o amor, não importa qual seja seu mestre. O fruto do discípulo é o amor. Compreende isso? Paulo disse isso. Porque o amor é o único caminho, ele ainda acrescenta. É o amor de mãe, de marido, é um amor de pai, de irmã, de filho, de amigo. É o amor na sociedade, na natureza, é o amor consigo próprio. Está compreendendo? Em suas expressões de vida. Amor é subjetivo. Ele precisa ser transformado em atitude objetiva, em atos, em materialidade. Compreende? Eu vou, um exemplo muito clássico para nós, eu vou em Trindade a pé na época determinada. Isso vai me salvar? Não. Vai ser agradável a Deus? Não acredito. O que vai transformar na vida dessa criatura? Eu vou em Trindade a pé, eu pago meus pecados. Mas então, se você fazer o caminho de Compostela, você vira santo. Então você vem aqui, faz o caminho até Trindade, paga os pecados. E aí você junta dinheiro e vai lá para o caminho de Compostela e faz aquele caminho de São Tiago. E aí você é salvo. Aí você vira santo. É assim? Virou santo? Acabou? Viu? Foi para o céu? Era fácil, não era? Não é assim. Não funciona assim. Por quê? Porque não é o templo. Nós estamos agora começando a acreditar que são templos. E estão trabalhando isso em nós. São templos. Quando nós buscamos, eu falo nós porque eu estou falando da humanidade, quando busca-se um líder religioso, busca-se a quantidade de seguidores que esse líder tem. Quando busca-se uma religião, busca-se uma quantidade de fiéis que essa religião tem. Quando vincula-se a um templo, busca-se um templo repleto de conforto e riqueza. Há algumas semanas agora, tinha muitos anos que eu não ia em Trindade. Fui fazer uma visita lá no hospital, na UTI. A cidade ficou astronômica, até me perdi lá dentro. Ainda bem que tinha GPS. Aí passei na igreja velha, passei em frente à igreja nova, e vi a igreja nova da nova. Cada uma maior do que a outra. Porque coloca-se no templo a condição da presença de Cristo. Cristo largou de ir lá naquela igrejinha velha. Igrejinha é forma de falar, tá, gente? Pela suntuosidade da segunda, a segunda já ficou pequena pela grandeza da terceira, né? Lá no alto de uma montanha que eu só via lá aquela quantidade imensa de construção e de obra. É lá que está. Então coloca-se a materialidade na condição da salvação e da fé. Compreende isso? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Catedral de Notre Dame pegou fogo. Na mesma semana, ocorreu em um pequeno país africano uma tragédia de ventos e chuvas, tempestades. Aonde centenas de milhares de pessoas morreram e ficaram desabrigadas em enchentes, doenças, enfermidades e famintos. A última lá. Compreende? Aí abriu-se uma campanha para doações. A igreja, a Catedral de Notre Dame, recebeu 3 milhões de euros de contribuição. Doavam-se vultuosas somas para a jovem de lá daí. Isso. Doava-se vultuosas somas para constar no anais da história daquela catedral, aquele doador que estava doando uma fortuna, centenas e milhares de dólares para
A reforma e reconstrução da Catedral de Notre Dame. Enquanto isso, centenas de milhares, mais de 300 mil pessoas, lá num país pequeno da África, e as duas campanhas rodando o mundo inteiro, recebeu 400 a 500 mil dólares para poder fazer a reconstrução, médicos, alimentação, vestuário e auxílio humanitário daquele país, daquela comunidade. Aí mostra-se o tamanho da fé e mostra-se o desprezo com os valores reais que Cristo nos ensinou. E Cristo nos deixou. É muito mais importante para aqueles que creem em igrejas dar o benefício financeiro para uma igreja se reconstruir ou construir de forma descomunal do que salvar a vida de uma pessoa que está faminta. É lindo isso quando aquela pessoa está vivendo o seu ego, porque ela vai viver um tempo de fama dentro do seu ego. Mas a hora que vir a luz da realidade da verdade, que chama vida eterna, ela pode compreender que um daqueles famintos foi teu pai na encarnação passada, foi teu filho, e na próxima encarnação pode ser ele. É isso que chama justiça divina. Estão fazendo e tentando fazer que a gente esqueça da justiça divina, da lei que rege o universo e coloca-nos como iguais. Todos nós somos iguais. Não é católico, espírita, evangélico, judeu, ateu que modifica-se a igualdade espiritual da criatura, mas exatamente aquilo que ela faz em seu íntimo, em seu coração e em suas atitudes no processo das suas oportunidades reencarnatórias. Cultua-se altares, louva-se aquilo que agrada aos olhos e ao ouvido, despreza-se aquilo que agrada o coração. Compreende isso? É a perdição da humanidade. Por que a humanidade hoje sofre tantas angústias? Por que tantas tristezas? Por que tantas facilidades materiais? Anda-se de carro, tem ar-condicionado, tem iPhones, tem facilidades eletrônicas, domésticas, e vive numa solidão tremenda dentro do seu enclausuramento espiritual, que é o seu corpo. Por quê? Porque perdendo-se a essência. A essência. Porque quer só aquilo que agrada aos olhos. E nós sabemos que aquilo que agrada aos olhos agrada por pouco tempo. Pouco tempo. Arruma o homem mais bonito que você vai conseguir na sua existência. 3 meses depois você está achando ele feio. Arrume a mulher mais linda do mundo. 3 meses depois você está achando ela feia. Porque a química da paixão não alimenta o coração. E os olhos acostumam com aquilo que é belo. Fica natural. Compreende isso? Se não há aquilo que os olhos não vê, mas que o coração sente. A beleza do amor de alma para alma. Compreende isso? Aí é ligações eternas. Não importa a condição da relação, marido, mulher, homem, mulher, não importa. Amigos, namorados, não importa. Almas gêmeas, não importa. É uma relação que alimenta uma outra no processo da evolução, rumo ao Criador. Ao invés de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e deixa evidente o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, estes que acreditam apenas na religião. Separa os filhos do mesmo pai, separa a família, separa a sociedade. Nós vemos aí as brigas insanas da humanidade.
Veja só. Mantém e deixa evidente o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, ainda que eles sejam parentes ou amigos neste mundo. Até depois de morto, ainda transformam-se em inimigos. Compreende? É uma ignorância que chega, dói a alma, o coração. Hoje eu estava conversando na porta do meu escritório com um rapaz lá que estava vendo uma obra lá. Aí chegou. E aí? Fala aqui, fala aqui. Ele falou, não, ele aqui que é o pai do rapaz aqui e tal, não sei o que e tal. Ah, tá, eu sei. Ele mora onde? Ele mora ali embaixo ali. Ah, ele mora perto da macumba. Aí eu olhei para ele e falei assim, como é que é? Ele falou, senhor, 75 anos, ele disse. Ah, você mora lá perto da macumba? Eu falei, não, eu moro lá no centro espírita. E eu fiquei muito ofendido, o senhor conhece lá? Não, não conheço não. Como que o senhor fala uma coisa dessa de uma casa de Jesus Cristo que o senhor não conhece? Ah, mas é que eu tenho um hábito muito feio que o senhor tem. Geralmente, eu sou sem educação, mas geralmente não sou tanto. Mas eu estava defendendo Jesus. E eu falei assim, vem cá, senhor, por favor. Ele ficou assim meio, não, vem cá, vem cá. Eu peguei no braço dele, vem cá. Levei ele até na carroceria da minha caminhonete e falei, o que é isso aí que está aí dentro? Ele falou assim, sacola de verdura. Eu falei, pois é, isso é lá da casa da macumba que o senhor está falando. Tem 21 anos que eu estou lá e nós doamos 35 sacolas de verdura todos os sábados. O senhor acha que isso é macumba? Ah, eu já tive até família minha que ganhou cesta básica. Pois é, eu acredito que o senhor tem que rever essa forma que o senhor está falando. Você está compreendendo isso? Então outras pessoas falam, outros falam, líderes religiosos de outras religiões falam mal do centro espírita. Falei, moço, tem 21 anos que nós estamos lá e nós auxiliamos em nome de Jesus Cristo, salvando centenas e milhares de pessoas. Nunca ninguém pagou nada. Para fazer macumba tem que pagar, tá bom? Ah, você me desculpe, desculpo. Foi a ignorância do senhor que falou, não foi o senhor. Mas só que eu quero que o senhor se instrua para que o senhor não cometa esse erro mais para frente e não peque contra Jesus Cristo. Então a humanidade está repetindo aquilo que ela escuta de alguns líderes que colocam o templo sendo bom e o dos outros sendo as trevas do inferno. Dizendo e ameaçando com o fogo do inferno se ele for lá naquele local. Está compreendendo isso? Então nós precisamos compreender essa divisão que está se fazendo na humanidade. Pelos processos religiosos. Lá no passado, lá quando era a igreja maior do planeta, a religião maior do planeta, pregava as inquisições, as perseguições, e usando o nome do Santo Jesus. Compreende? Fizeram aberrações para quem não aceitava aquela determinada religião. Se não convertesse. Ou converte ou tu vai para o inferno. Eu não converto, você vai para o inferno agora. Matava a pessoa. E não só a pessoa, matava seu pai, sua mãe, seus filhos e ficava com os bens. O interesse era o quê? Era a conversão ou eram os bens? Os bens. Se a pessoa convertesse e ficasse viva, ela ia trabalhar e doar ali. Na época era 30%, né? Hoje, aqueles que estão doando 10% estão no lucro, tá? Doa 10% para a igreja e 44% para o governo. Né? 54%. Você trabalha 7 meses por ano, 5 meses é seu, tá bom? Compreende isso? E se permitir o Brasil entrar nessa enganação que eles estão fazendo aí, como China, Rússia, Venezuela, Cuba, né? Lá eles trabalham 7 meses por ano, tá? 8. E não podem ter religião. Só que eles deixaram. Então sobra pouco. Cuidado. Então, cuidado com aquilo que estão pregando, porque Jesus falou que no final dos tempos os falsos profetas apareceriam. Então aí
Ficaram ali 1517 anos escutando uma determinada religião falar que ela era a única salvação. Aí chegou outra com Martinho Lutero. Martinho Lutero veio e iniciou o processo do protestantismo lá em 1517. E disse que só ela que salva agora. Que Jesus Cristo tinha vindo para ela. E que Jesus Cristo tinha prometido que iria ficar até o fim dos tempos para salvar todas as ovelhas perdidas do rebanho. Mas aí, essa religião esqueceu de explicar por que Jesus ficou dormindo 1517 anos. Deu amnésia em Jesus Cristo. Porque só os nascidos de 1517 para frente queriam ser salvos. Os antes não, porque essa religião pregava que só ela queria salvar, e Jesus Cristo veio para libertar e salvar aqueles que convertessem e batizassem nessa determinada lida religiosa. Você está compreendendo aí? Me perdoe. A verdade, muitas vezes, ela dói para derrubar alicerces construídos sob a ilusão, a mentira, a falsidade. Estou falando de nenhuma religião, estou falando de fatos. Há líderes religiosos fantásticos. Dentro da Igreja Católica, eu sou devoto de um grande santo e mantenho esta casa sob as dádivas de Francisco de Assis. Que foi e é o santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os alicerces basilares da igreja estão construídos sobre o ouro, os potentados, e sobre a ilusão de que vai para o inferno ou vai para o céu. E as outras religiões estão caminhando nessa forma. Ao Espiritismo está a incumbência de alertar e acordar a humanidade que, em sua individualidade, ele pode construir o seu Deus interior e que a igreja está dentro do seu coração. O templo que ele frequenta é a manifestação desta igreja em seu coração. Que Cristo está em seu coração em todas as atitudes, quando ele ama, quando ele perdoa e quando ele faz o grande trabalho de caridade e fraternidade ao próximo. Não é católico, não é evangélico, não é umbandista, não é candombleísta, não é budista, não é seixonoísta, não é qualquer líder religioso, não é hinduísta, não é qualquer tipo de expressão religiosa que vai salvar. Nós estamos vendo lá no Oriente Médio uma briga seculares, milenares, cada um dizendo que detém o poder do profeta. Compreende? Um vem com o profeta Moisés, outro vem com o profeta Maomé, e degladiam-se matando os dois, mesmo que um nasce na mesma família, mas que converta-se em outra religião, ele transforma em inimigo ferrenho, ele mata a mãe e o pai dele mesmo, que se transformou ou aderiu a outra crença religiosa. Então separa aqui e separa. Algumas religiões não permitem orar para aquele que já desencarnou. Recentemente agora, um homem que eu conhecia desencarnou. Passado-se uma semana, eu estou aqui, ele apareceu, morto. Aproximou de mim, disse: eu não vou voltar para lá. Eu falei: nem precisa, lá é matéria. Senti uma dor aguda no coração que ficou aquele dia inteiro. Fiquei em prece quieto, porque ele desencarnou por infarto. Jovem, 52 anos, jovem. Eu me considero 63 jovem, imagina ele com 52. Aí, eu peguei, passei, minha esposa, perguntei: você me permite te dar um livro? Permito. Você acredita em vida após a morte? Não. Depois de acreditar que o seu marido já apareceu para mim. E disse assim. Acreditando ou não, ela acreditando, na minha vida não mudará nada. Na dele não mudará nada. Na dela mudará demais. Por quê? Porque ela vai compreender, então, valores que ele não lembrou ou não vivenciou. E perdeu várias oportunidades no processo evolutivo quando encarnado. Acredite, você vai desencarnar. Então prepara por este momento, porque é a hora da igualdade entre todos, a cada um segundo suas obras. E aí? O que é que você vai fazer para o lado de lá, para a sua alma, seu espírito, quando retornar? Quando as coisas materiais não terão mais valores? Quando a tua conta bancária, vermelha ou azul,
com bilhões, milhões ou centavos, não vai influenciar nada na tua vida. Quantos seguidores você tem no seu Instagram, nas suas redes sociais? Não modificará nada na sua existência. Qual templo que você ajoelhou? Foi um templo de chão ou de mármore rosa? Não vai mudar nada. O banco que você sentou era um banco duro como este de um centro espírita simples e humilde na periferia de uma cidade do interior? Ou era a Basílica de São Pedro em Roma? Ou era o Templo Novo de Trindade? Ou era a Matriz? Ou era a Igreja de Nossa Senhora? Não vai fazer diferença. Vai fazer diferença o que você construiu para a tua alma de amor e verdade na caridade. Compreende isso? Desprezando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até mesmo no cemitério. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar ao Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam. Olha só. Eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora para seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Por julgarem-se mutuamente condenados para sempre, este dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Está compreendendo isso? Basta um simples alerta para a nossa consciência, dissipar os véus do orgulho, da vaidade, da presunção, do ego, para que a gente possa enxergar a verdade. Verdade esta, simples de ver. Aqueles que estão falando em Cristo e aqueles que estão praticando em Cristo. E aí, fazendo esta autoanálise de você mesmo, analisando o processo religioso que você tem como crença, você pode fazer as suas escolhas. Compreende isso? Não precisa mudar seu status religioso. Ah, eu sou católico. Que importa? Sou espírita? Que importa? Você pode ser católico acreditando na reencarnação, na comunicação dos espíritos, que a Bíblia está repleta de comunicação dos espíritos. Você sabia que o Papa, se não me engano, é João VIII, lá em 1959, ele comunicava-se com os espíritos. E ele deixou um decálogo tão lindo na Igreja Católica, que está bem, oculto, porque não é passado assim ao público, mas se você pesquisar você vai encontrar. Algumas pessoas postaram. Então ele, quando ele tinha dúvida, ele escrevia em uma folha as perguntas e colocava lá no túmulo aparente de Pedro, que é a pedra fundamental da Igreja Católica. Ele colocava lá, depois de horas em prece e oração, ajoelhado no túmulo, Tem 3 túmulos de Pedro no mundo, Tá bom que eles cortaram ele, dividiu ele em todo, Mas não precisaria ter 3. Todos 3 falam que é o legítimo. Aí ele orava até altas horas da noite, ia dormir. No outro dia ele retornava. Estava escrito a resposta naquela folha onde ninguém entrava. É a psicofonia direta, a comunicação direta dos espíritos sobre o papel. O espiritismo fez isso demais quando nasceu e faz até hoje em alguns lugares do mundo. A psicografia direta. Aqui em Goiânia teve um caso muito famoso quando uma jovem pulou do edifício, se não me engano, Demosa, ali na 4 com a Avenida Goiás. 6 meses depois,
dentro da gaveta do pai dela, no escritório que ele não tinha aberto desde que ela tinha pulado, ele encontrou uma carta dela, datada recente, pós-morte. Ele levou para a Polícia Científica Técnica e constatou-se que a assinatura era dela. Estava já desencarnada há 6 meses, com a data recente e com a assinatura dela, comparando. Saiu lá no Diário da Manhã. Essa. Então, provando para nós. Então, tudo que estão falando, muitas vezes falando, negando as verdades de Cristo, para ocultar essa grandeza que criatura pode aproximar do Criador. A religião é o meio, ela não é o fim. Compreende? Cuidado com as religiões que estão te afastando da verdade. Então você pode continuar com a sua própria religião, mas não afaste das verdades. Creia, pratique. Não há mais espaço só para devoção. É necessário agora a atitude. Porque sua alma está angustiada, porque sua alma é triste, porque a depressão, a angústia, porque esse vazio existencial, porque essa busca desenfreada pelas coisas materiais, porque a ansiedade para o dia de amanhã, sendo que o amanhã você nem sabe se você vai estar aqui. Por quê? Porque seu espírito não está conseguindo mais adaptar-se a esse corpo carnal. Porque o corpo carnal está desprezando o corpo espiritual. Está compreendendo isso? Porque as dificuldades no lar, os desentendimentos familiares, os desrespeitos familiares, a dificuldade de entender filho, pai, pai, filho, esposa, esposo, por que essa dificuldade de entender essas relações tão simples? Por que ódio entre filhos e pai? Por que ódio, desprezo de pais para filhos? Porque está faltando o princípio fundamental da criatura, é o Criador no seu coração. E as igrejas estão afastando disso. Porque elas querem números, templos, suntuosidades, elas querem carnês, elas querem contribuições, dízimos e ofertas. Ela quer a somatória no censo nacional, a quantidade de espíritas, de católicos, de evangélicos, de umbandistas, candombleístas, estão vinculados a censos, a números materiais, manipulados por interesses pessoais, políticos e financeiros. Cristo está na simplicidade do seu coração. Se você for devotadamente num terreiro de Umbanda, você vai encontrar Cristo no preto velho. Se você for lá na bezendeira, que beije com toda dificuldade com seu casinho de Guiné, você vai encontrar Cristo lá. Se você for num centro espírita, com a paz e o amor no coração, você vai encontrar Jesus Cristo lá. Se você for no templo católico, seja na igreja de uma cidadinha do interior, ou seja no templo novo da matriz, você vai encontrar Cristo lá. Se você for na Basílica de São Pedro, na cidade maravilhosa, em Roma, você vai encontrar Cristo lá. Se você for com o coração puro, com amor no seu coração. Cristo vai estar debaixo de uma folha que você levantar e olhar para ela e orar com fé, estará debaixo de uma árvore, que você estará sobre uma pedra, estará nas margens de um riacho. Ele estará num copo de água que você orar e falar, meu Deus, eu não tenho medicamento, mas esta água possa ser aquela água viva que deu para a samaritana no poço de Jacó. Aquela água que tu disse que quando bebesse nunca mais teria sede. Você pode encontrar Jesus Cristo naquele azeite e aquela prostituta lavou os pés de Jesus Cristo e untou seus cabelos. Isso estará aonde o seu coração estiver com amor e caridade. Compreende isso? Ele não está em dogmas religiosos. Ele não está em somatórias de fiéis seguidores de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais. Ele não estará na quantidade de dízimo que você doava. Está compreendendo isso? E para falar estas verdades, vem a morte, o desencarne, que iguala todo mundo. É a hora que o julgamento se faz com a consciência cósmica, que chama lei natural, com o julgamento
da consciência individual da criatura, quando ele divisa a verdade e as intenções que sempre regeu suas atitudes, sentimentos e pensamentos. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite fantástica. Perdoa-nos pela ignorância, pelo ego que nos aprisiona. Abençoe esta casa, Senhor, que tem como único objetivo amar, servir e perdoar. Abençoe-nos de retorno aos nossos lares. Que possamos levar as verdades no coração, a sinceridade no pensamento e a coragem no espírito da transformação. Em tuas mãos, Jesus Cristo, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu nome. Fique em nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Fico muito honrado com a tua visita na casa do nosso Pai Celestial, na casa de Jesus Cristo, que é este simples centro espírita, grandioso em suas verdades. Que Deus possa te acompanhar. Peço perdão se alguma palavra te ofendeu, feriu o seu coração. Não dou opinião pessoal, apenas manifesto a vontade do Pai. E um dia me convidou para assumir esta casa. Tenho certeza que Jesus mandou, pois um Espírito apareceu para mim no início do ano de 2004 e disse: você vai assumir uma casa espírita na região. Eu olhei para ele, mentalmente dizendo, e brinquei: só se for debaixo de uma árvore. Passado alguns dias, ofertaram esta casa para me assumir como coordenador. E eu assumi para o resto da minha vida. Foi um chamado de Jesus. Eu tenho certeza. Amém? Amém. Obrigado a todos. Fiquem em paz.